Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um SPED Brasil Cast. Hoje com problemas, muitos problemas de conexão. Eu tinha prometido apresentar isso às 11 horas, a gente não conseguiu o link. Peço perdão a vocês, porque eu sei que vocês têm horários, então estou gravando aqui. Depois vocês conseguem assistir o horário que houver disponibilidade da agenda de vocês. E mais uma vez agradeço por prestigiar o nosso trabalho. Eu gravei a versão das 11, mas como vai ficar essa aqui no LinkedIn, eu vou deixar essa também lá no YouTube. É, e a gente começa nesta, nesta edição, a duzentésima segunda edição do SPED Brasil Cast, 16 de janeiro. Com uma novidade, né? Porque discutindo, falando com outras pessoas em relação ao o que é mesmo o nosso trabalho, desde o início do SPED, chegamos à conclusão que a nossa atuação é muito forte no cenário de transformação de processo, né? Então, quando eu falo que a minha preocupação desde o início do projeto SPED sempre foi qual o impacto na operação. Por isso que a gente criou esse lema, um bordão, sei lá. Aqui, Espere Brasil Cast, onde a teoria mergulha na prática. E é esse o exercício que eu quero provocar em vocês. Vamos olhar a legislação, tanto a 214, que está cheio de novidade em termos de processos, quanto agora a recente lei complementar 227. Sempre o impacto é em relação ao processo que eu preciso criar, o processo que eu preciso ajustar, né? A gente fala azeitar ou corrigir, enfim, é basicamente isso. Ou e aqueles, né, que a gente vai eliminar porque não tem mais sentido, né? Hoje a gente teve algumas discussões aí com alguns profissionais da área que, nossa senhora, a hora que você olha, faz um zoom ali no modelo da lei complementar, você fala, não tem mais sentido isso, é desnecessário. Porque a gente ficou 50 anos dependendo, e buscando, batalhando no modelo, né? Então, esse modelo foi embora. E essa semana eu fiz uma provocação diferente. Eu citei a NRF, que é a Feira Mundial, vamos falar assim, do varejo, acontecendo lá em Nova York. 2.500 brasileiros estão lá. É uma invasão brasileira nesta feira, que é muito importante. As empresas mandam os seus os executivos, as associações, para ver o que o mundo está querendo colocar daqui para frente. O olhar na operação, nos negócios, nas tendências para os próximos anos. E fazendo um paralelo, logicamente, um humilde, mas esse sempre foi a nossa busca lá no nosso comitê GEIFES, né? A gente tem uma preocupação muito em orientar as empresas, o que está acontecendo agora, o que vai acontecer lá na frente, qual é a tendência, né? Então a gente trabalha muito nisso. E agora, no mundo do cenário SPED, as empresas, tanto software house como as consultorias também se preocupam com isso, né? Eu brinco que é a user experience, a experiência de usuário num cenário em que o fisco está calculando imposto, como vai ser isso, o que que você vai oferecer para o seu cliente. Bom, enquanto lá na NRF, a invasão do Brasil e a preocupação do mercado com o IA, orientando as operações do varejo, previsão de demanda, roteirização de logística. Roteirização de logística, para quem não está familiarizado, é aquilo que você tem no Uber, inclusive, né? Uber 99 e todos os aplicativos que te montam o roteiro. Ah, vou pôr no GPS, vou lá pôr no Waze, para onde ele vai me mandar? Ele está fazendo a sua nova roteirização de acordo com o trânsito. Isso no varejo é fundamental, né? Para você também definir a sua data de entrega. Isso é importante para você, super importante. Lembrando na nota técnica 31, a tag UB112, que veio justamente para arrumar algumas questões relacionadas
a logística, a entrega, o evento de confirmação de entrega, de correção da entrega, né? Porque está previsto uma data e você vai para outra data, outro mês. Isso aqui a gente já falou, então não vou entrar nesse detalhe, porque a gente tem muito assunto aqui. Precificação dinâmica, isso é importantíssimo também. Prevenção de ruptura, de automação de loja, atendimento de IA. Tudo isso numa feira só, via agente ou agente. O agente é uma novidade do final do ano passado para cá. A gente tem comentado isso, porque já as empresas já estão colocando o agente para fazer muitas atividades. Ele mistura automação, LLM, cognição. Ele é um robô robusto, tá? Então, enquanto Nova York está lá com a feira, o que o Brasil publicando a reforma tributária, o complemento, a Lei Complementar 227, assinada pelo presidente Lula na terça-feira, publicada na quarta, trazendo aí uns ajustes de percurso, antes mesmo dela entrar no ar. Eu sempre faço um paralelo da reforma tributária eh, da Índia com a nossa. Algumas coisas são similares, outras não têm nada a ver, né? A gente sabe disso, mas o que que é importante destacar nesse processo? Na Índia, eles tiveram duas fases, né? Uma em 2007, se não me engano, e outra em 2017. 2017 para corrigir problemas que aconteceram ao longo da reforma, primeira fase. Um deles a gente vai viver isso também. Eu não vou dizer aqui agora, mas vou dizer lá no nosso Masterclass, dia 21. Não esqueça, dia 21, Masterclass SPED Brasil, o dia inteiro falando de reforma tributária com foco na prática, na operação, impactos do seu negócio. E lá eu vou falar deste evento que aconteceu lá na Índia, que a gente vai viver, é sabido, todo mundo sabe que nós vamos vivenciar esse problema, mas tem coisas que assim, cometa está vindo, você vai fazer o quê? Se você se antecipar, você pode ter problemas. Então vamos ver se de repente ele passa ao largo e você se antecipou tolamente, né? Então vamos esperar acontecer. Não tenho a varinha de condão também. E o fisco, já avisei o fisco. A gente tem esse contato com o fisco, falou, ó, cuidado, que isso. Falei ontem, inclusive, sobre essa questão. Então a gente faz esse paralelo com a Índia, só que lá a correção aconteceu depois de 10 anos de vivência. Aqui ela já começou sendo corrigida antes mesmo de entrar. E a gente tem certeza que lá na frente ainda teremos algumas correções, tá bom? Agora, aquele recado que eu dei aí na convocação. Se a sua empresa tem problema de dado hoje, que ela não confia. Às vezes eu pergunto para as empresas: então, você tem um BI? Não, não confio. Os dados que estão no meu RP não são confiáveis, eu não consigo montar nada. Opa, se você tem um RP, tem dados da sua operação e você não confia nele, como que você vai sobreviver com o fisco tendo a sua informação online? Emitiu a nota, ele já sabe, emite a sua apuração. Lembre-se que o layout do SPED é um layout estruturado, onde você atende a área fiscal, onde você pode atender a área de compras, onde você pode atender a área de vendas, fazer aquele tracking, toda aquela segregação sobre setores, produtos, regiões. Tudo está no SPED. O fisco faz isso, tá? Até para ver o preço praticado nas operações, para ver se o MVA é adequado ou não para determinados produtos. Então, olha dentro de casa, veja os arquivos que você tem. Hoje, as empresas, em 2015, a gente trabalhou num projeto de criar um BI, eu e o Ricardo Simões, para trabalhar um projeto que colocasse SPED num BI, na época era ClickView. Esse produto está no mercado hoje. Traz SPED, traz nota fiscal eletrônica com todas as funcionalidades de uma plataforma como o ClickView, né?
uma solução robusta como o BI do ClickView. Então, o que você está esperando? Corre atrás disso. Até para prever algumas coisas. Aí no comentário, você pode ver o comentário, eu falo da questão do preço na gôndola, o preço no e-commerce, você vai pôr com imposto, sem imposto, vai usar o modelo americano, modelo europeu. Ninguém fala nada até agora, estão em compasso de espera. Quem fizer o primeiro sai na frente e, logicamente, vai ser perseguido pelos demais. Mas pensa num supermercado, dia 30 do mês, ou dia primeiro, que são os dias loucos, né? De volume de pessoas, e aí você está com o preço escrito assim, preço antes do imposto, como tem lá fora, né? Aí a pessoa olha para, a esposa olha para o marido, marido, quanto que é esse produto, afinal? Tá R$ 100. Qual é o imposto? Ah, você entende? All time. Ah, não, vai ter leitores lá que ele vai colocar e vai dar o preço final. Oi? Qual é? Quem tem essa tecnologia hoje aqui? Tem o preço. é, Entendeu? Existem algumas questões, nem tem todos os leitores para todo mundo. Essa é uma discussão. Vai deixar o caixa passar o preço para a pessoa no final? Senhora, sua compra tem mais 28% de imposto, 32% de imposto. Vai! Não, 40% não tem. Então, vai ficar complicado. É essa discussão que você precisa ter aí com o seu público. E mais do que isso, né? Educá-lo. Pega essas soluções de IA. Monta um filminho explicando para a pessoa que ela vai ter o preço do produto e o preço com o imposto, ela vai ter os dois na etiqueta para saber o preço que ela vai pagar no produto. Enfim, eu estou dando direção aqui, esse não é meu papel aqui, é só falar da legislação e a repercussão de todos esses cenários na operação das empresas. O que é gargalo? Preço. Como eu resolvo isso? Então, são discussões que a marketing, jurídico, comercial, todo mundo tem que estar, e fiscal e tributário tem que estar envolvido nisso, tá? A Lei Complementar 227, ela traz também questões relacionadas à otimização, melhoria com a relação com a infraestrutura. A gente está falando de dados, né? Então, dados, eles têm que estar com informação limpa, clara, objetiva, padronizada e integrada. Mas eu tenho também uma questão fundamental, é como que eu melhoro o fluxo da minha operação. Eu tenho um varejo super digitalizado, mas eu tenho um escopo, dependendo do setor, muito complexo. Então, esse é o papel da lei complementar. Ela trouxe integração dos sistemas. Então, você sabe que tem que integrar todos os sistemas do comitê gestor do IBS. E aí, eu estou falando do comitê gestor IBS, que cuida do IBS como um todo. Ah, mas aí são dois pacotes. Sim, são dois pacotes diferentes. Quando a gente fala comitê gestor do IBS, você tem o IBS UF e o IBS municipal. O povo não gosta que eu fale que são dois, tá? É um só, mas não é, mentira. Ou eles não querem assumir que são dois. Por quê? Quando a gente está falando do IBS, o F, que começou o piloto na segunda-feira, a gente está falando dos estados, dos estados. O IBS municipal, cujo o comitê gestor cuida da nota fiscal de serviço e tudo que está envolvido ali, é outro grupo, tá? Para você que não está no dia a dia. Então, segunda-feira, a gente tem reunião com o comitê gestor municipal, do IBS municipal. E hoje, daqui a pouco, tem reunião com o do Estado. Ah, então são dois grupos? São dois grupos. Mas o IVA é um só. Por quê? Porque ao longo desses 7 anos, a alíquota do municipal vai ser incorporada ao estadual. Lá em 2032, a nota de serviço morre. É essa nota que você não está conseguindo validar, homologar, emitir, ela vai morrer em 2032. Você vai jogar fora esse trem, que é o governo que está desenvolvendo, meu amigo. Isso foi decisão dos legisladores, do nosso Congresso, do nosso Senado. Eles querem uma nota só. Então vai ter uma nota só. Ah, então telecom vai ser assim, telecom não tem como ter uma nota só, tem que ser uma nota só do setor. Tem Cobili, tem Detran, tem um monte de coisa no telecom que não dá para tratar.
Telecom já usa a nota modelo 55 quando vende celular, quando vende produtos. Agora, a parte telecom, uma única nota não tem como. Mas isso é uma conversa para o futuro ou para aquela rodada de tendências que a gente está fazendo aí com algumas empresas. E não é aqui. Aqui a gente vai falar da reforma tributária, que traz a padronização nacional, a consolidação de notas. Então, eu estava falando do varejo, estamos falando de streaming. Agora, você vai poder consolidar o volume de notas que você tem gigantesco, 80 milhões, 100 milhões em ação consolidando por município, desde que seja venda no varejo. Ah, mas por quê? No seu faturamento você tem PJ, PJ que é crédito. Dependendo da empresa que está contratando, aquela compra é para crédito, vai permitir crédito. Cuidado, tá? Tem o consumo pessoal. Você está contratando telefonia, tem que estar ligado nessa questão. A telefonia é para trabalho, é para desenvolvimento do negócio. Ah, estou comprando banda larga para colocar lá no ambiente para os funcionários. Opa, cuidado. É, então, agora você vai poder consolidar por município, porque aí os municípios querem a sua participação. Então, você vai pegar todo o faturamento aqui de Indaiatuba, onde eu moro, e faturar para uma nota só. Ó, que show! É semelhante ao que tem hoje no setor de pedagiadas, né? As operadoras de pedágio, elas emitem uma nota para cada município, então tem que fazer o rateio, tá bom? Aquela história, a gente já cantou aqui, a responsabilização das plataformas digitais. O que que isso remete? Estamos falando da teoria na prática. Contratos, você tem que rever todos os seus contratos, porque ele colocou aí uma corresponsabilidade. E também colocou um pedido do mercado. Ah, agora a Marketplace pode emitir a nota no lugar certo. Sim, isso é um pedido do mercado. Por quê? Porque existe um modelo chamado fulfillment, onde é chave na mão. Fulfillment, o Marketplace faz tudo. Faz a venda, controla o estoque, cobra e faz a entrega. Só não emitia nota porque tinha que ter procuração. Algumas empresas pegaram o certificado e entregaram, aí foi o compliance lá, falou não pode, e aí tiveram que voltar atrás. Agora não, a lei complementar permite que o seller autorize o marketplace a emitir nota. Como vai ser isso? Ninguém sabe, porque decidiram lá em cima, não foi na operação, não foi no fisco. Muita coisa que tem na reforma tributária não é o fisco, o CONFAS, a Receita que decidiram. Foram os nossos senadores, os nossos congressistas, deputados. E aí, a hora que chega para o comitê gestor, tem que. Bom, vamos ver como que a gente coloca isso em operação, né? Então, é isso que vai acontecer agora, tá? Então, tem muita coisa ainda para. É como a história da consolidação da nota, e se tiver alguma devolução, ixi, ninguém pensou nisso, ou cancelamento, daquele faturamento. Como é que cancela um faturamento de 1 milhão de notas? Nota a nota? Enfim, isso vai ser decidido. Eu perguntei para o comitê gestor, eles também não sabem responder. Não foram eles que pensaram. Então, quando você olha a Lei Complementar 214, tem lá a nota de débito e crédito, que hoje você sabe, eu já falei aqui, é a conta gráfica. Mas o fisco, quando recebeu, também não sabia o que fazer, modo dizer, né? Mas não tinha solução. E aí veio a nota de débito e crédito. Só que ela veio com o modelo que eu vou lá no passado repercutir essa nota de crédito ou essa nota de débito. Olha só que legal, hein? Legal nada, né? Porque você encerrou o período de, sei lá, dezembro do ano passado. Dezembro não é muito cedo. Junho do ano passado está encerrado. Não, você fez uma operação comercial exportadora, não exportou, agora é débito. Então tem que gerar uma nota de débito aquele faturamento para poder pagar agora com muitos juros. Olha só, hein? Enfim, isso já era feito, só que era com a data de hoje. Agora você tem um evento para ir lá e corrigir isso. Bom, é só um detalhe dessas questões, você já sabe disso, tem acompanhado a gente. É, Agora vamos falar um pouco
Questão da rastreabilidade da totalidade das operações, isso também está previsto na lei complementar, até porque o fisco vai fazer a operação de apuração assistida. Compliance em tempo real, olha que coisa, a operação. Ó, eu vou contar um negócio para vocês. Lá no estado da Bahia, você faz. Quando o contribuinte emite uma nota cuja operação o coloca em risco, é uma operação irregular, ele avisa o contribuinte, olha, cuidado com essa operação, ela está fora, ela não é uma operação, não queria usar o termo irregular, mas o termo é esse. Essa operação é irregular, você vai ser autuado. Ele dá um aviso desse tipo. A mesma coisa agora, cuidado então, porque o fisco está online. Olha que lindo. Você está assistindo TV, o fisco do seu lado falando: olha, cuidado, essa operação aqui é irregular, vai ser glosado, enfim. Comece a pensar no seu mundo fiscal e tributário da sua empresa de uma forma diferente agora, porque eles estão monitorando. Agora sim a gente pode dizer, agora é um grande Big Brother, porque você faturou, ele está recebendo a informação e está fazendo a sua operação, a sua apuração. Compliance em tempo real é um termo novo, tá? Compliance em tempo real, a gente está acostumado com o day after, né? O D mais 10. Esquece isso, é tempo real. Emitiu, pá, não, está errado, não tributou, não prossegue, está cancelado, está suspenso. O contribuinte não pode emitir nota ou não pode receber nota porque está suspenso. Compliance em tempo real. Registra isso aí, tá bom? Agora é o momento que eu falar para você do nosso Masterclass do dia 21, quinta-feira. Vamos. Esse acho que é o quarto ou quinto pitch. Quem estiver assistindo isso aqui vai poder ter o desconto de 5% na compra de hoje, se você fizer a compra hoje. O código está aí nos comentários, a Vânia Camargos colocou, eu também coloquei, já na primeira edição que não aconteceu. E lá a gente vai destrinchar todos esses detalhes, todos esses temas novos, né? Vamos olhar primeiro o cenário inicial. O que que é? Nós temos novos conceitos na reforma tributária, aos quais você ainda não havia sido apresentado. Então, quando a gente fala de nota de débito e crédito, a gente pergunta, mas é aquela nota de débito da consultoria? Não tem nada a ver com aquela nota de débito da consultoria. É um outro cenário, base ampla. Qual é o reflexo da base ampla? Ah, não, como uma atividade plena afeta o meu negócio. O que que é por exemplo, hoje a gente está discutindo do CIB, o Cadastro Imobiliário Brasileiro. Os aluguéis serão orientados pelo cadastro, a nota fiscal por quem é o real proprietário do imóvel. Então, cuidado com esse cenário. E tudo isso a gente vai falar lá no Masterclass. O B112, o que o B112 afeta no negócio da companhia? Eu vou poder me beneficiar dele? É uma obrigatoriedade, não é? O que que eu vou fazer com a mudança da competência, a apuração, mudança de competência que deu rolo, hein? Ave Maria, a apuração assistida, mas é normal, é natural. A logística fiscal, né? Como eu trato essa questão, o contábil, o jurídico, enfim, tem assunto aberto. Eu confesso que precisaria de uns 5 dias para zerar isso acredito que ainda não zeraria, tá? Os temas da reforma tributária, mas a gente consolida os temas centrais que são importantes para o seu negócio, para a sua operação, para a sua carreira, inclusive, né? O mercado tem uma falta de profissionais de reforma tributária, de especialização, para entender. eh, de repente você sai de um negócio de indústria normal e vai ter que falar com o telecom. O que impacta no telecom? O layout de telecom é diferente, próximo do de energia. Aliás, o C-Class surgiu do setor de energia elétrica e telecom, que tem um modelo bem robusto. Se atendeu o mais robusto, o mais simples, que é a faturamento de indústria, tá tranquilo. Então, esse é o recado do nosso Masterclass do dia 21. Eu e a Gislaine Nogueira, minha sócia,
Vamos falar de todos os temas pertinentes. Tudo que você ainda tem dúvidas em relação à reforma tributária, ela colocou na pauta dela, eu coloquei. Tem o cashback, tem split payment, tem a apuração assistida do IBS, da CBS. Hoje tem reunião, inclusive, do IBS. Enfim, você não pode perder. Faça a sua inscrição dia 20 o dia inteiro. Reserva o dia inteiro. Fala, patrão, hoje eu vou parar para poder acompanhar a reforma tributária no detalhe com o Portal Espere Brasil, com a Gislaine e com o Jorge Campos, tá bom? Voltando à nossa pauta da Lei Complementar 227, nós temos um detalhe importante que é, finalmente, o comitê gestor vai sair. E olha que interessante, a criação, a instalação, não vamos falar criação, mas a instalação do comitê gestor afeta o quê? Afeta a publicação do RIBS. O RIBS, Regulamento do IBS Unificado, só pode ser publicado pelo comitê gestor. Instalado o comitê gestor, ele vai publicar o RIBS. Publicado o RIBS, você tem que contar 4 meses. A partir do quarto mês, as regras das tags de IBS e CBS começarão a vigir. Isso quer dizer que a sua nota fiscal vai ter que ter essa informação se ela não tem hoje, porque está flexibilizado. Então, ó, acompanha comigo. A lei complementar foi publicada, tem lá a proposta de instalação do comitê gestor, que está flexibilizado, inclusive, pode ser o provisório já está instalado, vai ser só oficializar. E aí publicar o RIBS. O RIBS dizem que tem 500 páginas já, tá, duas, né? Município, Receita, 3 milhões de euros. E aqui a história do IBS, Municipal Estadual. Município, Receita e Estado. Vamos dizer que ainda leve 15 dias para publicar o RIBS. A gente está falando de fevereiro, carnaval. Será que sai algo antes do carnaval? Se sair contando 4 meses, em junho você vai ter que ter a nota fiscal pronta. Se não sair nada no carnaval, deixar para, como dizem, dizia-se antigamente, só depois das águas de março, aí, julho, você vai começar a ter a validação das notas e, se não tiver adequado, vai ser, denegado o seu faturamento. Então, você tem aí um respiro importante, mas com o radar aí na frente para entender e ajustar o que falta aí do seu fornecedor em termos de solução para não ter problema. E se você correu atrás da meia boca, a gambiarra, quem sabe agora é a hora de corrigir isso, né? Então, a lei complementar institui a administração do IBS, processo administrativo tributário, a distribuição da arrecadação para os estados e municípios, as normas gerais do ITCMD. O pessoal dos cartórios achou que sairia a alíquota junto, não vai sair. Isso é atribuição lá do Senado. O Senado tem a alíquota do IBS, CBS e IBS e a alíquota desses temas como o ITCMD. O ITBI foi vetado, né, antecipação. Logicamente que altera diversas questões em relação ao CTN. Importante destacar que é um volume gigantesco de questões, né? São 175 páginas, a minha versão. Então, você precisa destacar isso, comentar, fazer, como a gente fazia lá no curso de Direito, na época, punha aqueles, pendurava um post-it, aqueles de plástico com colorido, né? Faça isso também, tá? Eu recomendo. Porque é aí que você começa a explorar o processo. Deixa eu dar uma olhada sobre. A minha operação vai ser impactada sobre isso. Só uma coisa que eu esqueci de falar do comitê gestor, né? Além do regulamento único, a coordenação de arrecadação, administração do contencioso, já tem gente preparando a judicialização da alíquota, por exemplo, né? Distribuição automática das receitas, automática, entre aspas, e a padronização dos sistemas, a gente sabe que está no pacote todo. Eles falam numa fiscalização, está no texto, inclusive, né, de cobrança integrada, né? A ideia é evitar que o Estado seja
o fiscalizador e o comitê gestor, e depois vai lá o da Receita fazer a mesma fiscalização. Mas cá entre nós, a legislação é a mesma, mas o fiscal é outro, tá? É Receita Federal e Estado. Aí vai ter o município. Então a ideia que eles querem é unificar isso aí. Mas, gente, neste ponto eu estou descrente. Olha que para eu ficar descrente, para quem não sabe, eu já falei aqui, eu falo de reforma tributária desde 2019. Tinha gente que falava, né, você está viajando na maionese. Mas eu fiz isso em 2006 com o SPED. Eu dava palestra lá na Master SAF para os clientes do grupo, e as pessoas dizem, isso não vai vingar, não sei o quê, é mais uma obrigação acessória complementar, não sei. O SPED entrou, vai sair daqui a pouco, daqui 10 anos. A reforma tributária em 2019 também recebia essas críticas e entrou, está entrando, tá bom? É, ampliação das responsabilidades das plataformas, isso aí é um assunto que todo mundo encrespa, porque o que muda no cenário das empresas, por exemplo? Você sabe? Como que vai ser essa relação entre as empresas e os clientes das plataformas? A questão assim é o seguinte: primeira coisa, você precisa mudar o contrato social. Não, não precisa. Mas o contrato de prestação de serviço você precisa. Cuidado com as regras de contrato. Ah, tem outro item, né? Eu já falei vários itens de você precisar ajustar os contratos. E antes que você pergunte, mas quando que eu mexo com isso agora? Ontem. Os contratos precisam ser revisitados. Para quem está com a operação de plataforma, os contratos precisam ser revisitados para quem tem fornecedores. Todo mundo tem. E se o seu fornecedor usar a tag UB112, como é que vai ser? Ah, você está falando UB112 a 112? Também pode ser. Mas que o número é estruturado, né, gente? Depois eu explico isso para vocês. Então, tem muitas questões aí que precisa de revisão contratual agora, não é antes. E tem outras que você não tem contrato e vai ter que fazer. Você vai ter que estar amparado no contrato. Qualquer fornecedor. Isso é mais complexo, tá? Porque você precisa ter uma estruturação desse contrato para poder, eventualmente, surpresas surgirem. Está aqui, ó, eu proibi que você mudasse o período de competência porque eu não quero esperar 2 meses para tomar o meu crédito. Cuidado com isso. Gente, passamos do nosso tempo, hein? Desculpa aí, eu sei que atrasei. Hoje foi tudo atrasado, mas conseguimos atender a demanda aí. Você que está assistindo gravado, obrigado por prestigiar mais uma vez. E não esqueça, faça a sua inscrição no Masterclass para não perder essa grande oportunidade de atualização e repercussão e análise da repercussão na sua operação, ok? Pessoal, um grande abraço, bom final de semana e até.